Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu estou aqui com a doutora Mara Mafra, ela é médica da medicina integrativa e veio contar para nós como que é essa questão, a importância das emoções no processo saúde e doença. Doutora, muito obrigada, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui. Eu tenho certeza que todos nós temos muito a ganhar, porque ela tem muito a acrescentar para nós, né? Como é que é isso, doutora? Primeiramente, assim, para que a gente possa entender, o que é essa medicina integrativa? Por que se fala disso, medicina integrativa, hoje, que hoje se fala muito disso? E qual que é a diferença dessa medicina para a medicina convencional? Boa noite a você, gratidão Obrigada. então por esse convite maravilhoso, né? Obrigada, Com certeza vai ser uma Ruth. troca maravilhosa. Vai, tenho certeza disso. Bom, então falando um pouquinho das emoções de medicina integrativa, a famosa medicina convencional, né? Que é a Exato. alopatia, que nós estamos acostumados aí com as especialidades, né? Uhum. Então a medicina integrativa, ela não é uma especialidade, ela é uma abordagem médica, né? Então ela não tem esse reconhecimento pelo CRM, né? Mas nós utilizamos, então, assim, esse termo medicina integrativa basicamente para dizer que nós somos médicos com uma abordagem integral, em que eu vou olhar a Daisy, eu vou olhar o indivíduo, eu vou olhar o João, a Maria, e não segmentar o João, a Maria, a Daisy. Num dedo, num braço, Num dedo, órgão. num braço, num órgão, entendendo que esse coração conversa com o fígado, conversa com a mente, conversa com o meio, com o social, com o espiritual. Então, basicamente, essa é a diferença, né? E, obviamente, a gente utiliza recursos entendendo a biologia desse ser, ou entendendo as funções desse ser, como ele funciona, né? Essa seria a diferença básica. E as emoções? Onde entram isso? Será que elas são fundamentais, né? Agora a gente estava conversando aqui. Por que determinadas pessoas entram num processo de menopausa bem, outros não? Mesma idade? Menopausa? O que diferencia? O que nos diferencia, né? Então, Se somos seres únicos. Exatamente. Tem um professor meu que ele fala o seguinte, né? O que nos diferencia dos animais, né? Exato. Existe um livro que se chama As Zebras Não Têm Úlcera, né? Então, o que fala esse livro, né? Basicamente, se a gente olhar os comportamentos animais, a gente observa que o estresse para eles é algo real, né? Então, existe ali a zebrinha bonitinha, um leão que quer atacar essa zebra. Esse é um medo real, ela está em perigo real. E o que nos diferencia, Mas né? ela, mesmo assim, ela não tem úlcera, né? Ela não tem úlcera. Ela acorda pensando, tipo assim, hoje eu posso morrer, hoje o leão pode me pegar. Não, se ela entrou em contato com um conflito, ela tem algumas opções. Ou ela vai lutar, ou ela vai fugir. Se ela for esperta, ela vai fugir, né? A gente não. Então, nós somos seres dotados de uma consciência, né? De uma racionalidade, de uma mente consciente. E essa mesma mente consciente também, ela traz com que a gente tenha percepções diferentes, né? Então, esse medo, ele pode ser imaginário. Esse medo pode ser, é uma percepção, pode ser a partir de uma crença, de uma experiência, de algo que eu vivi. Não né? necessariamente uma realidade. Não necessariamente uma realidade. Mas é a forma como eu interpreto aquilo dentro do meu cérebro, assim, dentro pra mim. Exatamente. Vou te dar um exemplo, Deise, Tá. para elucidar e ficar mais fácil também para quem tá aí nos ouvindo. Então, imagina o seguinte, quantas vezes você já chegou num lugar e falou, nossa, aquela pessoa tá olhando tão estranho para mim, né? E de repente você vai falar, ô Mariazinha, pessoa que tá ali do seu lado, você não acha que o fulano... Não, a pessoa tá normal. Ou seja, são duas percepções diferentes, né? Ou vamos falar de comunicação. Quando a gente tem uma comunicação aqui, nós estamos nos comunicando. Eu estou falando A, talvez você tá entendendo B, quem tá lá nos ouvindo tá entendendo C. Por quê? Porque a gente também vai usar um filtro das nossas experiências, né? Talvez toda a minha fala aqui pode gerar um tipo de emoção em você com base em algumas experiências. Se eu contar um exemplo, talvez, de algo que
você tenha vivido, experienciado, aquilo talvez possa te emocionar, trazer um tipo de tristeza, ou de alegria, ou de nostalgia. E alguém em casa tá ouvindo e tá falando, opa, não, isso para mim eu não concordo, né? Ou tá com uma emoção, um sentimento totalmente diferente. Então, tudo parte de que nós somos seres que necessitam de afeto, de pertencimento, a gente necessita do amor, né? Nós precisamos nos sentir amados, né? Nós pertencemos a uma sociedade, a um grupo, a nossa família, a nossa comunidade. E essa necessidade desse pertencimento, né? E essa necessidade desse pertencimento. Então, a nossa percepção muda. E se a percepção muda, vamos lá, será que o nosso sentir não muda e a partir dele o nosso comportamento e as nossas ações? E aí? E aí? Então, temos essa mudança, né? E aí, a gente olha para isso e entende porque talvez uma mulher na menopausa, né? Vamos falar aí de uma questão, então, fisiológica, né? Uma vez entendendo que nós vamos vivendo e envelhecendo, todas nós mulheres vamos experienciar a menopausa, que é a data da última menstruação da vida. E a partir dela... Teve a primeira e vai ter a última, né? Tem a primeira e tem a última, né? Esperamos que sim. Então, a gente entende o quê? Que, dada essa data da última menstruação, vai haver a queda dos hormônios. E aí, a gente já pensa no fogacho, né? Nos calorões, nas insônias, nessa noite mal dormida, né? Ou uma queda da libido, da motivação. Ressecamento vaginal. Maior risco, então, também de uma incontinência urinária, né? Ou de alterações urogenitais, né? As mulheres, às vezes, sentem uma incontinência, se não uma infecção, né? Uma série de sintomas, né? Vamos lá, é uma síndrome, né? Repleta aí de possíveis sintomas. Mas há mulheres que não sentem absolutamente nada. Tipo eu, por exemplo. E aí? O que nos Eu nem acreditava que eu estava na menopausa. Eu falava assim, mas não tem sintoma nenhum. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Não é maravilhoso? E aí, será que se a gente fosse Daisy? E aí, qual é o segredo para isso? Ok, eu com certeza, Daisy, eu já diria, né? Que tem uma relação muito grande com o teu estilo de vida. Ah, sem dúvida. Não tenho dúvidas, né? Mas e o que faz com que você, inclusive, tenha um estilo de vida bacana, que você tenha Exato, né? Por que um determinadas pessoas têm um interesse por esse estilo de vida, uma busca, e outras não? Um mecanismo de autossabotagem, talvez? Todos nós temos autossabotadores, né? Uns mais, outros menos, uns em umas questões, outros em outras, né? Mas vamos lá, realmente, vamos pensar assim, por que você tem uma prioridade, uma das tuas prioridades é o autocuidado e outras pessoas não? Então, o que faz com que a prioridade da vida delas não seja cuidar da verdadeira casa, que é o corpo delas? Né? Porque, vamos lá, eu gosto muito das metáforas e dos exemplos, né? Então, eu falo, mulheres gostam da casa arrumada, ajeitada, bonita, limpinha, né? Os homens têm um apreço muito grande por carros, né? Então, o carro tá sempre lavadinho, ele coloca lá na lavação uma vez por semana e ele mantém esse carro limpo, cuidado. Verdade. E ele busca um carro melhor, com mais conforto, mais autonomia, certo? E aí? Mas ele não tem o mesmo cuidado com o corpo dele. Com o sono, né? Com a alimentação. E a gente pode trazer isso para nossa realidade também, né? Nós mulheres, às vezes, da casa, a prioridade são os filhos. E é interessante porque não é falta de conhecimento. Não. Por exemplo, quando você vai no nutricionista, procura um nutricionista, você não vai lá para ele dizer para você o que você não pode comer, porque a gente sabe que não pode comer. Não é verdade? É verdade. E aí, se eu dissesse assim, ó, pra você assim, se você gostaria de ter um abdômen tanquinho? Todos nós, eu acho, gostaríamos de ter um abdômen tanquinho. A gente sabe o que precisa fazer? A gente sabe o que precisa fazer. Especialmente se a gente não precisa fazer força, né? Mas a gente até sabe, não é por falta de conhecimento que a gente não tem o abdômen tanquinho. A gente sabe o que é necessário fazer
para ter um abdômen aqui. Mas mesmo assim a gente não tem. Por que que a gente não tem? Então, aí vem a famosa motivação. O que te motiva a acordar de manhã? O porquê você faz o que faz, né? É o seu porquê. É o seu porquê. Alguns falam pra gente usar o para quê. Eu falo se é porquê, se é para quê, mas a gente tem um motivo. Um motivo para a ação. Exato. Um motivo para fazer. Um motivo para acordar todos os dias. E o que nos diferencia é... Se a gente pensar um pouquinho, o dia que a gente já acorda um pouco atrasado, ou que alguma coisa, sabe aquele dia você tu acordou bem e tal, mas já não acordou tão bem assim. E aí o café virou, quebrou alguma coisa, pronto. Parece que o dia inteiro, se a gente não tomar cuidado, né? Mas se a gente estiver centrado no nosso eu, com uma plenitude, a amorosidade, com esse sentimento de amor próprio, caiu o café, quebrou a xícara, você diz assim, tudo bem, né? Foi só um café, eu posso limpar, eu posso consertar. Então, veja que parte de um tipo de percepção, né? E essas emoções, elas sempre conversam, então, com as nossas experiências passadas, né? Seja com as nossas crenças, com as nossas crenças, exatamente. Que foram construídas baseadas nas experiências que tivemos, né? Que tivemos, exatamente. E é o que eu falei, daí a necessidade da gente construir experiências novas. De você estar criando novas experiências positivas, né? Que vão criar essas crenças empoderadoras. Exatamente. Sabe que nessa questão, né, da zebra, né? Ela tem duas opções. Ou ela luta, ou ela foge. Nós não. Nós podemos lutar, nós podemos fugir, mas a gente também pode ressignificar. Uau! Ou seja, é dar um novo significado para aquilo que aparentemente, numa primeira percepção da minha história de vida, ela foi ruim. É um novo olhar para a mesma coisa. Olhar é o que a PNL fala, né? Que não importa o acontecimento, importa a forma como você interpretou ele, como você introjetou ele para você. Exatamente. Exatamente. E muitas vezes, quando a gente é criança, que a gente não tem essa consciência, essa compreensão, a gente não tem maturidade para dar esse ressignificado para as coisas. E a gente também interpreta de forma errada, né? E aí você viu alguma coisa, alguma cena que o papai ou a mamãe fez com você, e aquilo ficou. Criou ali uma crença. Exato. Né? Mas só que hoje você pode ir lá e ressignificar e olhar com outros olhos aquilo. E aí eu te digo, Daisy, essa que pra mim é a maravilha de Deus. Eu já falo de Deus. Claro. Por quê? Porque pra mim foi ele que é pra mim ele é essa inteligência, essa sabedoria, né? Que criou essa máquina perfeita. E é soberano, né? E a gente precisa reconhecer essa soberania. Então, olha que maravilhoso. Né? Aconteceu uma situação lá na minha infância. Ou, melhor ainda, dentro da barriga da mãe. Exato. Né? Porque nós já estávamos lá. Então, existe um livro chamado Biologia da Crença. Então, eu conheço. Maravilhoso, né? Sugiro que leiam. Então, o Bruce Lipton, ele fala, as células, elas captam todas as informações. Então, realmente, quando nós somos crianças, né? Ou quando nós somos uma única célula e essa célula tá ali se replicando, olha a sabedoria. Essa célula já sabe o que ela tem que fazer. Ela se replica, ela se divide. Ninguém precisou dizer para ela, né? Agora replica. Agora... Exato, né? Veja que o primeiro órgão que se forma não é o cérebro, é o coração. Então, assim, que tipo de energia existe ali, né? Então, todas essas células, elas já começam, elas já vêm com um tipo de informação, né? Que consta no DNA, mas esse DNA, de certa forma, ele é alimentado com essas informações que vão chegando através da membrana celular, que é aquela, é a forma que nos, né? Diga, isso aqui é um copo, isso aqui é uma mesa, né? Então, isso já vai acontecendo, essa informação já vai chegando e essas células vão recebendo essas informações. E a partir delas, né, se eu tenho uma informação ali já negativa, eu posso ali já determinar algo diferente biologicamente.
né? Então, eu tenho essa criança lá dentro da barriga da mãe que ela não tem consciência nenhuma. Então, não é só 2 anos, 3 anos, 7 anos que a gente não tem racionalidade, maturidade, né? De inteligência, de consciência. Mas aí, olha que maravilhoso. Aí, hoje, estamos nós aqui, adultas, maduras, e de repente vem um sintomazinho. E esse sintoma vem. Vou usar um sintoma bem comum. Enxaqueca. Dor no estômago. Dor no estômago, eu tenho dor no estômago, e eu vou no gastro, a famosa medicina convencional, ele vai avaliar, vai fazer os exames, que eu acho muito importante. Eu sempre falo, medicina integrativa caminha junto com a medicina convencional, né? Porque na hora da gastrite, eu vou precisar desse gastro, né? Desse especialista, e eu trato. Aí, ok, tratei 1 mês. A princípio, tudo bem. Se eu não tiver interesse, passou. Em algum momento pode vir a gastrite de novo. Ou não vem mais a gastrite. De repente, vem uma nova doença. O que o corpo está falando? O corpo está falando. Ele fala a todo momento. Existe uma emoção que precisa ser tratada, né? Exato. Então, muitas vezes, essa gastrite, ela se conecta com algo que foi vivido lá atrás. E cabe a gente ter o interesse, a vontade, a motivação, né? Esse desejo. Motivação, para mim, é um desejo que vem do coração, né? Então, é um desejo real, não é porque a Daisy me falou que é importante. É algo que é mais forte que eu. Fala, não, eu quero entender da onde vem essa gastrite, né? E de repente eu vou entender que essa gastrite foi algo lá que se conecta com o momento que eu estava lá dentro da barriga da minha mãe. E você vê que essa é a única forma que você tem de acabar definitivamente com essa gastrite, porque senão ela vai ficar reincitivando. Ou ela reincidiva, ou o corpo vai dizer assim, você não olhou pra isso, ok, né? Vamos lá. Quem sabe você vai olhar pra isso aqui agora. O que é muito famoso, gente? O que a gente faz muito comumente quando a gente tem uma pedra na vesícula? Uma cirurgia? Tiramos a vesícula fora. E o apêndice? No caso de apendicite, tiramos fora. E esse útero cresceu com miomatose, não para de sangrar. Você já está na idade da menopausa, o que você faz? Esterectomia. E aí, não quero mais engravidar, né? Vasectomia, ou então fazemos... Cortamos as trompas. Então, olha só que nós vamos tirando membros e partes de nós, achando que elas não têm importância, valor. Né? Vamos lá, talvez eu precise, por conta de uma anemia severa, tirar esse útero. Talvez seja o mais indicado realmente. Ou se eu entrei numa crise de dor, né, de colicistite, né, que seria, então, a pedra na vesícula, ela realmente inflamou. Eu preciso, isso é uma situação de urgência, eu preciso tirar essa pedra na vesícula. Mas e aí? Como é que vai ficar a absorção de gorduras, a minha digestão das gorduras, de vitaminas que dependem da gordura para serem bem digeridas? Como é que fica? Né? E o que tinha por trás dessa pedra na vesícula? Era só um estilo de vida ruim? Era só uma alimentação? Ou será que tinha uma emoção, algo para eu ressignificar? Porque a todo momento a gente está sofrendo um tipo de trauma, conflito, que o nosso corpo responde. Então, de repente, no livro, ele fala sobre isso, inclusive, também, né? Então, tem muitos livros que falam sobre isso, né? Mas sim, então... não, eu digo a biologia da crença. Biologia da crença, Então, mas realmente tem muitos livros que falam isso. Que são esses conflitos que a gente vive no dia a dia que vão gerando essas doenças, né? Isso. E são conflitos o quê? Emocionais, né? Emocionais. Porque se a gente fosse uma zebra... a gente ia fugir ou lutar. Isso, e né? Simples, né? Esse é um conflito real, ou de repente eu estou com essa percepção, né? Porque aquela história, porque de repente algo que você fala pra mim me machuca tanto... E pra outro, a mesma fala não significa nada. Pelo contrário, às vezes é assim, não, agora mesmo... serve como motivador. É verdade. Não é? É verdade. A pessoa usa aquilo, um impulsionador, e
E vai além, né? E vai além, exato. Porque tudo tá dentro, nada tá fora. O que tá fora é o reflexo do que tá dentro. E o único caminho que tem é para dentro. E você sabe que esse negócio, nós estamos falando das emoções aqui, no processo de saúde, a importância, né, no processo de saúde e doença e tal. E eu falo que no manual do fabricante, porque quando Deus nos fez o manual, né? Também. Lá no manual do fabricante, o apóstolo Paulo fala, né, de tudo que se tem que guarda o teu coração, porque dele provém as fontes das emoções. Exato. E é o primeiro órgão que se forma, como você falou, né? Então, você vê, de tudo que você tem que guarda o teu coração. Ele é o walk-talk que a gente tem com Deus, né? É ele que tem que estar puro, que está limpo, eu digo, livre de raiva, rancor, ódio e amargura. Então quer dizer que eu não tenho mais que sentir isso? Não, nós somos humanos, estamos aqui nessa experiência humana. Óbvio que nós vamos sentir essas emoções, né? De raiva, rancor, ódio e amargura. Mas não significa que eu tenho que segurar aquilo aqui. Exato. E Deus é tão perfeito que fez o coração como uma bomba. Ele não foi feito para reter nada. Ele foi feito para bombear. Ele não guarda nada. Então, chegou, foi. Chegou, foi. Chegou, foi. Chegou, Exato. foi. Ele não guarda nada. Exato. Assim, concordo completamente com isso, né? Tanto que eu tenho um olhar com as emoções pra gente não ter essa coisa assim, então a gente não pode sentir raiva. Claro que pode, deve. Deve, né? Não é gostoso. Mas só não identificar, inclusive. Isso. Opa, essa emoção é raiva. Né? Mas só não precisa ficar pegada dela, né? Apego, Exato. Né? A gente, ou a gente tem a questão do apego, ou então a gente tem a questão da rejeição. Da rejeição. Da negação, na verdade. Negação, né? exato. Da negação. Né? Não, eu não sinto raiva, ou eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir tristeza, né? E essa negação, ela também nos faz bem. Perfeito. Então, eu tenho sempre um olhar, eu sou uma pessoa que olha muito pra dentro, daí é um perfil meu, né? E por isso que eu me conecto muito com esse tema, e por isso que eu abordo muito esse tema também com os meus pacientes. Mas o meu olhar com as emoções é que elas são nuvens. Eu não sou a nuvem, eu sou o sol. E o sol continua ali, né? O sol é o meu ser, é a minha alma. E a minha alma, ela só é amor, gratidão. Ela só é essa vibração que a gente não sabe nem explicar. Porque somos imagem e semelhança do Criador. Não poderíamos ser outra coisa. A gente tá o que a gente não sabe nem dizer por que a gente ama. A gente ama e a gente ama e simplesmente ama, né? Então, nós somos isso. E as emoções não. Então, elas são nuvens. Elas vêm, só que elas passam. Né? Como o coração. Né? E é muito interessante, Deise, que você falou do coração. E realmente, né? Então, em tese, quando que o nosso corpo, ele pode e deve se sentir saudável? Especialmente quando a gente utiliza esse coração como guia, né? O coração, ele capta essa informação, esse campo. Então, em tese, é quando a gente tem esse nível de coerência. Eu sinto, é o mesmo que eu penso, e é o mesmo que eu falo, é o mesmo que eu ajo, né? Então, quantas vezes a gente tá ali com aquele sentimento de que não, eu não quero fazer. E a gente tem dificuldade de dizer não. Então, tem um psiquiatra muito famoso, que é maravilhoso, Jordan Peterson. Já viu? O nome, canadense. Eu não sou boa para nomes, mas o nome... Ele é um fenômeno mesmo. Aí ele fala que ele separa as pessoas em dois grupos. As agreeable e disagreeable, né? Que são aquelas que discordam com facilidade e aquelas que têm dificuldade de dizer não, de discordar. E aí ele diz que 100% das pessoas no consultório dele são essas que têm dificuldade de dizer porque elas vivem o conflito. Exato. É isso que você está falando aí, né? E aí é esse conflito que gera a doença, na verdade. Isso, porque normalmente isso é um conflito que... O que acontece? Eu estou dizendo, Deise, ok, eu vou fazer, mas eu não quero fazer. Mas aí eu guardo isso para mim. E tu tá dizendo que vai fazer para não me desagradar, digamos assim, para me confrontar, né? Então eu ensino para minhas meninas lá na farmácia, falo assim, gente, é preferível ficar vermelho 5 minutos do que amarelo para toda a vida. Ótimo! Amei! Né? Exato. Vai ficar vermelho, vai passar e depois vai ficar tudo bem. O confronto é necessário para evitar o conflito. Isso. Se a gente ficar fugindo do confronto, nós vamos ter muitos conflitos. Isso. Então, vamos confrontar logo com perguntas poderosas de sabedoria, né?
Ô fulano, mas por que isso aqui, esse assim? Mas eu não entendi, me explica. Mas e se fosse assim? Do que a gente ficar guardando, com medo de se indispor. É assim que a gente é, né? Eu sei porque eu sou assim. Doutor, eu sou assim, desse jeito. Eu dou uma boiada para não ter que confrontar. Uhum. Existem os temperamentos, aí a forma que as pessoas, mas, de novo, né? Nós não somos um ser que nasce de um jeito e vai morrer do mesmo jeito, não. Exato. Nós estamos síndrome aqui... da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim, Gabriela. Tipo, me engula, né? Eu sou desse jeito e pronto. Não, né? Existe uma essência dentro de nós, possivelmente existe, né? Uma questão do caráter, de valores, né? Que isso eu levo e carrego para dentro de mim. Existe uma questão de temperamento, então eu tenho um predomínio. Eu sou mais introvertida, você é mais extrovertida. Você fala mais, gosta mais das câmeras, eu gosto mais da escrita. Ok, tá tudo bem. O que não quer dizer que eu não possa desenvolver o vídeo, você a escrita. Exatamente. Né? E nós tenhamos essa troca, essa evolução. Né? Então, isso também acontece. Tem algumas pessoas que têm uma maior dificuldade de dizer não e outras não. Mas não significa que porque eu tenho essa dificuldade que eu não possa desenvolver. Exato. E dizer não. E é tão libertador, né? Muito. Quando você fala assim, primeiro não, aí você fala, ai meu Deus, coisa boa. Maravilhoso. Outro dia eu sentou uma pessoa... É empoderador. Empoderador, né? Outro dia, eu não sei, eu acho que eu tava numa loja, não sei, a menina chegou perto de mim, ela tava toda animadinha, porque exatamente que ela exercitou o não, né? Ela falou, meu Deus, como é bom falar não, né? Eu falei, dependendo da situação, é maravilhoso. E às vezes a gente guarda tanto, né? A gente fala tanto sim para todos e o não pra gente mesmo. Porque toda vez que eu digo um sim pro outro, eu tô dizendo não pra mim, né? Exato. Então, eu posso dizer sim ao outro, desde que esse sim seja pra mim. Exatamente. Né? E existe aquele caminho, né, Daisy, também, que é quando assim, poxa, eu não queria fazer isso que a Daisy me disse. Poxa, mas eu gosto tanto da Daisy. Esse meu não se transforma sim, mas ele se transforma sim em mim. Exato. Por uma escolha, não porque a Daisy me pediu, mas porque eu gosto de fazer isso pela Daisy. Então, nós podemos, sim, ser doadores. Mas desde que a gente tenha essa consciência, né? Com essa consciência. Exato. Então, se a Daisy em algum momento chega pra mim e me desagrada, eu não posso chegar pra Daisy, mas eu fiz isso por você. Não, você fez por você. É verdade. Não pela Daisy, né? Então, isso é muito importante, porque senão a gente tá sempre transferindo a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida ao outro. E nunca assumindo a responsabilidade. E se eu não assumo, eu não tenho que mudar, né? Porque se eu já sou perfeita, já tá tudo bem, a culpa é só do outro, a responsabilidade é do outro, eu vou mudar o que em mim? Sim, e aí nós criamos esse tipo de dependência, né? Quando eu falo de dependência, uma dependência da doença, uma dependência de ter um tipo de muleta, de ter um remédio, porque se eu não tiver o remédio, eu não melhoro. A minha vida é uma droga e não tem jeito mesmo, né? Então, esse o vitimismo, né? Esse tipo de pensamento é horrível. Ok, todos nós possivelmente já passamos em alguma situação por isso, de que existe uma responsabilidade maior ou menor no outro, né? De olhar para a situação e não enxergar um fim, não enxergar uma outra possibilidade. Mas é maravilhoso quando a gente consegue enxergar essa potência que existe em nós, né? Nós como decisores da nossa vida, e isso envolve a nossa saúde. E o que é saúde para você, Daisy? Boa pergunta. Né? A gente tem que pensar nisso. O que é saúde para mim? É saúde física e emocional. Não existe só uma saúde física, né? Mental, física, emocional, espiritual. E o que é? Se você estiver tomando um remedinho, você vai se sentir saudável ou não? Se você tiver com a saúde em dia, você não toma nenhum remedinho, mas você toma uma vitamina, você é saudável ou não? Ou, independente do que você toma, não toma, mas você tem um problema com a sua família, com seu pai, sua mãe, seu filho, marido. É saudável ou não? É não? saudável ou não?
Você está num ambiente de trabalho conflituoso, insatisfeito, isso é saudável ou não? Então, é importante que a gente tenha, cada um tenha para si, o que é a percepção de saúde para mim. E aí, a partir daí, eu faço escolhas, né? Porque para algumas pessoas, a saúde é ter um trabalho bacana, ter uma vida financeira estável, tenho minha família, isso é saúde. Agora, o meu corpo nada importa. E aí, o que acontece? Um dia vem a conta. Sempre vem. E aí vem essa conta, e aí ele se torna refém do medicamento. E aí, aquele medicamento traz um efeito colateral. E aí, ele tem que tomar um novo medicamento para combater aquele efeito colateral. E aí, vem uma nova questão, né? E aí, nós vamos evoluindo e sendo aquela pessoa que com 70 anos toma remédio para pressão, outro remédio para o colesterol, outro remédio para o estômago para proteger. E aí, a gente vive com analgésico, anti-inflamatório e assim sucessivamente. E aí? Será que essa é a percepção de saúde, né? E o quanto das emoções tem relação com isso? E claro, né? A gente está falando aqui das emoções, que é o tema, mas não vamos esquecer o estilo de vida, porque é aquilo que eu falei. Como você chega a ter esse estilo de vida que você leva hoje? Por que você tem ou não? Talvez, qual é a sua percepção? Qual é a percepção que você tem que eu ainda não despertei em mim? Então, que eu deixo crescer esse sabotador que está sempre se vitimizando, escolhendo um tipo de medicamento. Então, hoje eu tenho essa doença, eu trato com esse remédio, daí passa, daí vem uma nova doença ou um novo sintoma, daí passa. Ou aquela coisa, né, que é muito comum também. A pessoa chega diante da gente, que é médico, e coloca algumas situações, a gente faz exames e a gente diz, mas você não tem nada, os exames estão ótimos. Mas os sintomas estão lá. E aí? Isso é saúde? Ou talvez seja apenas a ausência de alguma doença física, né? Mas os sintomas estão ali, o corpo está ali, gritando, né? Talvez por um estilo de vida, talvez porque tenha um nó na garganta, algo que eu estou engolindo e que eu não quero mais engolir, né? Especialmente os conflitos que a gente vive, que são maiores no sentido de que nessa percepção, né? Eles são mais fortes, impactantes, né? E quando eles são vividos em silêncio, e aí a gente entende para isso, e por que é tão bom conversar, compartilhar. Às vezes não é... eu sou fã de terapia, né? Mas às vezes o compartilhar, né? Ai, tô com esse peso, isso aqui tá me sufocando. Ter alguém, né? para você... te acolher, né? Para te ouvir. Para te ouvir. Na verdade, para te ouvir. Te ouvir, né? Claro que a busca do profissional, ela é muito mais adequada, porque essa pessoa vai te ouvir... de uma forma profissional, né? Profissional, sem julgamento, com esse olhar, com um tipo de direcionamento, e com ferramentas apropriadas para te orientar. Exato. Né? Mas eu falo sempre que se não dá para, num primeiro momento, ir para o profissional... mas que a gente tenha a humildade de olhar para a gente, olhar para dentro, olhar para esse conflito e dizer, eu preciso de ajuda. E nem que seja para o meu amigo. E você vê, né? E lá no Manual do Fabricante, fala lá, confessai-vos uns aos outros. Por quê? Porque é cura. É cura. Porque quando você põe isso que está dentro de você para fora, é cura. E tu já reparou, às vezes, você tá com um problema... E você não tem a solução dele. Aí você vai e divide com alguém da sua confiança e tal. O fato de você falar, a solução vem. Vem. A pessoa não abriu a boca. Mas só o fato de você ter colocado para fora, aquilo já vem, né? A importância disso. Mas, doutora, eu queria te perguntar uma coisa. Pergunte. Como que você aborda o paciente no teu consultório? Ó, eu vou lá. E aí eu chego lá com a dor no estômago. Falou, doutor, eu tenho uma dor no estômago que... eu já fui em tudo que é médico e ninguém descobre nada e tal. E daí falaram aqui que a doutora é médica do corpo todo. Isso. Tá ligado? Médica do corpo todo e também da alma, do espírito, tudo. E aí eu vim aqui porque eu queria uma solução, assim, pro meu problema de estômago.
E aí? Eles dão abertura, não dão? Acham que você é do outro planeta? Como é que é isso? Varia bastante, né? Varia assim, se o paciente vem com indicação, normalmente é mais fácil, né? É porque ele já vem com essa ideia, eu vim porque eu tô com isso, né? Fulano me falou de você e eu já sei aí que parece que você olha para esse todo e tal, né? Então é mais fácil, essa pessoa, normalmente ela já vem muito aberta, a ponto de que... A procura daquilo, né? Então eu utilizo algumas ferramentas, né? Eu falo ferramentas porque eu me considero uma ferramenta e trabalhar com com a prática ortomolecular, ou modulação hormonal, ou terapia neural, para mim, são todas ferramentas, né? Perfeito. Então, e é muito interessante que eu nunca estimei isso, tá, Daisy? Mas, assim, é um sentimento, uma sensação, assim, que grande parte, assim, mas grande parte mesmo, talvez eu fosse falar, assim, ó, de cada 10 pessoas, 9, com certeza, ou até 10, ou a cada 20, vamos dizer 19, tá? Confiam, sabe? A ponto de colocar situações que eu nunca contei isso pra ninguém, né? Ou eu sugeri, às vezes, numa primeira consulta... Você acaba sendo uma terapeuta, digamos assim, também, né? Isso, eu já ouvi isso. Eu vim aqui porque me disseram que tu não é médica. Mas é o confessai-vos uns aos outros que eu te falei. Isso, né? Mas eu falo assim que eu me considero médica de alma, né? Porque eu entendo que a pessoa que ela tá ali, ela tá em sofrimento. Ok, às vezes ela só quer fazer um check-up, ver se tá tudo bem, tomar uns suplementos, mas isso não é a grande maioria, né? A grande maioria vem com alguma queixa real, né? Seja ela emocional, física, né? Então, ela vem com um tipo de dor. E a partir dali, então, né, nessa dor no estômago, é claro, eu preciso entender quando que ela começou, né? Se o paciente percebe algum gatilho, né? O que acontecia na vida naquele momento? Já teve antes, não teve antes? O que já tomou, o que não tomou? Vou muito para o estilo de vida, né? Porque quase sempre a mudança do estilo de vida, a gente instituir uma estratégia nesse momento, ela vai contribuir, independente de a gente achar algo mais sistêmico, emocional ou não. Mas então você consegue ajudar o paciente a ter essa mudança no estilo de vida, por exemplo? Sim, e entendendo que, assim, quando a gente fala de estilo de vida, nem sempre eu tô classificando em saudável ou não saudável, tá? Então, pode chegar alguém e me contar assim, eu tenho dor no estômago, de manhã eu como os meus omeletes, os meus ovos, não consumo leite, não consumo glúten, já tirei o açúcar, né? E aí ele vai contando o que come no almoço, no jantar, e eu olho e falo, pô, alimentação saudável, né? Mas talvez, né, o que a gente fala? As pessoas precisam entender que se ela já está fazendo isso e isso não é o suficiente para que esse sintoma vá embora, é porque ainda existe algo. Esse algo pode ser emocional, mas esse algo também pode ser emocional e alimentar. Então, eu posso ter uma questão de repente, baixa acidez estomacal e eu tô consumindo muita carne porque eu quero emagrecer e eu tô numa dieta hiperproteica, né? Pode ser que eu esteja numa dieta muito ácida, então eu tô consumindo muito whey, produtos, outros suplementos, a carne, né? Mas eu tô deficiente nos alimentos mais alcalinos, tá faltando um pouco mais de verde, vegetal, ou uma boa hidratação. Então, eu falo, gente, esquece se é saudável ou não. Seja o que for, pense em estratégia, né? Pense como uma estratégia. Mas tirei o glúten e agora é pro resto da vida? A primeira coisa que eu falo assim, bom, se for para melhorar o seu sintoma, teria algum problema?
né, eu prefiro daí não comer mais glúten, mas não é essa a ideia, né? A ideia é a gente e outra também, o equilíbrio. Pra toda a vida é muito tempo, né? Muito tempo. Vamos eu não gosto desse nunca, nem sempre. É muito tempo. Então, vamos viver o hoje, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A gente vai longe. Isso. Então, eu gosto, até como você citou, né? A gente sabe o que a gente não pode comer. Claro que sabe, né? Mas olha que interessante. O cérebro não sabe o não. Ele não conhece o não. E o que acontece, né? E eu falo que é um erro nosso mesmo, da nossa prática, porque a nossa função é dizer assim, o que te faz mal? É isso e aquilo. Então, vamos tirar e você não vai comer ele vai comer. Isso e aquilo, E é interessante, né? Porque tem uma técnica que você fala assim, dessa questão do cérebro não entender a palavra não, que não entende mesmo, não né? entende. Você fala assim, ó, eu viro pra você, doutora, não pensa num elefante cor-de-rosa. Acabei de pensar. Primeira coisa que você pensa no elefante cor-de-rosa, né? Isso. Então, por isso que a gente precisa focar no que quer e não no que não quer. Claro que a gente utiliza essa recomendação, né? Mas a gente sempre busca estratégias para que a pessoa possa incrementar na vida dela o que ela pode e o que ela deve. Exatamente. Né? Ou aquilo que, a princípio, não é o que faz mal. Porque especialmente quando a gente fala açúcar, glúten, lácteo, né? Leite, não apenas a lactose. Então, a gente fica com aquela percepção assim, poxa, mas o que eu vou comer? Né? Recentemente, eu estive na nutricionista, e daí nós estamos fazendo uma dieta lá, Low Food Maps. Tem a tabela lá, né? Dos que pode, Sim. dos moderados, que não pode. E ela foi enlouquecedor, não é? Aquela tabela. E ela foi fantástica. Ela virou e falou assim, Deise, ó, vamos focar naquilo que pode. Tem um monte de coisa que pode. Pronto, a gente vai se ater aqui, ó. Vamos fechar a tabela aqui assim. Fecha ou não. Essa aqui é a lista que assim. pode, a verdinha, nós vamos focar aqui. Isso. E é bem isso. Vamos focar naquilo que a gente quer, não no que não quer. Vai levar o quê? Porque, não, mas esse aqui eu não... mas esse não pode. Pô, legal, não pode, tá vendo? Esse aqui não pode. Poxa, mas justo esse que eu como todos os dias, né? Então, vamos focar no que pode, pronto. E é bem isso mesmo. Eu falo assim, ó. Quem acha ruim tirar glúten e lácteo e açúcar, experimente seguir a dieta Low Food Map. Ela é muito mais complicada. Então, claro, quando a gente olha para isso, a gente fala que a ideia é sempre seguir de forma temporária, né? Eu não sou Deus, eu não detenho todo o conhecimento, inclusive do teu corpo. O teu corpo tem um tipo de sabedoria que é muito, infinitamente maior do que o meu conhecimento técnico. Então, eu falo, vamos fazer a experiência. Para que tenha resultado, qual é o ideal? É X. Você consegue fazer o ideal? Não. Então, sejamos reais. Quanto você consegue? Metade disso. Tá bom. Mas não é o ideal. Vamos ver o que acontece. Você sabe o que eu lembrei agora? Esse sábado eu fui sair para jantar com os amigos e tal. Aí tinha um senhor, né, amigos nossos, e ele falou que ele foi na nutricionista. A nutricionista foi, passou a dieta e falou assim, quantos % disso aqui você consegue fazer? Aí, diz ele, ele olhou e falou assim, 80%, mas ele já estava mentindo, diz ele. Não dava nem os 80%. Aí, não é suficiente, tem que ser 100%. Tem que ser 100%. Não, resultado, não vou fazer nada, né? Então não vou fazer nada, pronto. Hoje mesmo eu estava em atendimento, né? E aí, chegamos, inclusive, na parte da suplementação, né? E essa é a outra parte, porque às vezes a gente gostaria de... aqui um pouco a mais, ou aqui uma coisa a mais, isso aqui seria o ideal, uma dose maior. Mas muitas vezes o paciente, ele já chega dizendo, não me dá muita coisa, né? E aí a gente faz o quê? Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que é real. O que não dá para fazer, né? E esse é o paciente mais difícil, não vou usar a palavra difícil, desafiador. Eu gosto da palavra desafiador. Dessa palavra também. Então, esse é o paciente mais desafiador, que é aquele paciente que ele quer a mudança, ele quer o resultado, só que ele ainda não está aberto para a caminhada. Entendi. Ele quer chegar do ponto A, fazer um pulo para o ponto B. Mas a caminhada, ou ele tem muitas restrições para caminhada. Ele quer sair do A para dar um pulo para o B, mas ele não quer pagar o preço. Ele não quer pagar o preço, né? Então, às vezes, ele não quer pagar o preço de se abrir, de olhar para dentro. Ele não quer pagar o preço de fazer novas escolhas, né? O tempo para tudo que a gente elabora de sugestão, de ideia ou de percepção,
ele encontra uma dificuldade, uma justificativa. Então, esse é o paciente que o meu exercício é fazer o quê? Entender que ele está num nível de autossabotagem muito grande e ele precisa ainda mais da minha ajuda. Esse é o paciente que precisa ainda mais da minha ajuda. Esse é o paciente que eu, Mara, vou me cobrar mais. Porque a Daisy que chega e tá super afim, a Daisy vai ter resultado. Eu tô ali só ajustando, conduzindo, é maravilhoso, né? Mas esse paciente desafiador é o paciente que mais, em tese, dificulta o nosso processo de ajudar, mas ao mesmo tempo é o paciente mais que também, me ensina. Né? Me ensina a crescer, me ensina a olhar, me ensina a ter a criatividade. A lidar com pacientes como ele. Exato. Olha que fantástico. E assim, vamos lá. Se tudo que é um reflexo, eu entendo que se aquele paciente está diante de mim, ele quer minha ajuda. Claro. Se ele está diante de mim... Ainda que ele não saiba disso. Mas ele sabe. Se ele está ali, no fundo, né, existe esse tipo de necessidade. Mas existe também a pergunta assim, eu também preciso desse paciente. É verdade. Eu também tenho algo a aprender com ele. Sem então, dúvida. Aqui é uma troca. Então, aqui existe algo que ele ainda precisa me dar e que eu ainda posso oferecer para ele, né? E aí é fantástico. Eu falo que, assim, a partir do momento que a gente consegue despertar dentro dessa pessoa a motivação, porque a motivação é dela. Basta a gente ter um tipo de sabedoria ali, né? Eu gosto muito, assim, de, nesse momento, estar atenta à minha intuição, não tanto ao meu conhecimento técnico, mas mais à intuição, para despertar, para dar ali pequenas mensagens, né? Eu sempre falo com os meus guias, né? Assim, aquele momento, assim, que você olha para cima e fala, Deus, só esteja aqui comigo para que eu conduza da forma melhor possível, que se eu despertar uma gotinha, que seja de uma em uma, né? E daqui a pouco, se ele for para outro profissional desperta mais um pouco, ele vai em outro, né? Porque esse normalmente é o paciente que ele migra, né? Eu já fui em fulano, ciclano, beltrano, né? Porque ele ainda continua buscando o curador. E ele ainda não entendeu que ele é autocura, né? Ele é autocurável e que nós somos ferramentas, né? Então, é maravilhoso. E aí, quando ele desperta, quando ele enxerga, e aí, quando ele vai, ele participa do processo, é fantástico, né? E deve ser uma gratidão incrível, né? Muito, muito tipo, grande. Você acreditou em mim, apostou em mim e hoje eis-me aqui, né? Exatamente. Doutora, mas eu tenho uma dúvida, não, uma curiosidade. Todos nós temos um caminho, assim, um processo, né? Como é que foi a tua experiência para você chegar nisso, assim, nessa médica tão humana, sabe? Com essa amorosidade, essa conexão, essa visão do outro enquanto um ser humano, um filho do Criador. Aí é outra sabedoria dessas, assim, de Deus maravilhosa, né? Então, claro, fiz a medicina, né? Dentro... Tem que ter uma história isso aí, né? Não, sempre tem, né? Não tem nenhuma grandiosidade, né? No sentido, não, eu nunca tive nada muito trágico, muito impactante. Não, eu também não, mas... Né? Mas não importa, eu acho que, assim, importa esse despertar. Exato. Quando que se deu essa virada, né? Porque assim, se eu falar só da medicina, a medicina é simples. Então, eu já tinha visto algumas coisas na faculdade, né? Assim, eu sempre me interessei pela conversa. Então, eu não me sentia bem dentro de hospital. Eu chegava a desmaiar dentro de hospital. Com certeza, assim, esse nível de energia, assim, né? Tudo bem, eu sei da parte fisiológica, o que me acontecia, mas com certeza tinha uma parte energética, né? Então, eu já sabia que eu não queria cirurgia, não queria centro cirúrgico. E eu gostava muito da área da endócrino. Sempre gostei. Então, gostava da parte da nutrição. Então, eu achava que eu tinha uma alimentação bacana. Hoje, eu vejo que não era tanto assim. Mas, para aquela época, para o que eu tinha de entendimento, a minha alimentação era muito boa já, né? Especialmente comparado com coleguinhas, amigos, né? Então, eu não era aquela criança de comer porcaria, bolacha, né? Não.
Já tinha atividade física, então eu gostava muito dessa área da nutrição e eu sempre gostei da parte preventiva. Uhum. Eu fiz muito tempo saúde pública, né? Então, eu era médica de família. Então, quando você é médica de família, você tem uma alta produtividade, você chega com pessoas com um nível de vitimismo gigante, que dependem daquele remédio que o SUS libera ou não libera, e pessoas que vinham, às vezes, em busca do atestado, mas não era só em busca do atestado, ou pessoas com amidalite de repetição, ou uma asma, né? Então, eu atendia desde... Fazia, avaliava toda a gestação, acompanhava toda a gestação, então atendia a criança, depois ela já estava maiorzinha, e atendia o adulto, o idoso também. Então, isso ali foi uma grande escola. Uau! Até porque eu vi, assim, o quanto a sociedade, o meio, né? Ali foi esse meu entendimento, o que é saúde? Ali foi meu entendimento que o corpo fala. Porque, então, assim, se eu tinha 20 pessoas para atender num período, né? Uma amidalite, eu não levo 5 minutos para dar uma amoxicilina, um paracetamol, um ibuprofeno e tchau, você vai se curar em casa. Mas aquela pessoa estava com a terceira amidalite do mês, ou sei lá quando. Eu falei, opa. Aí você fazia uma logística de tempo para essa pessoa você poder dar 20 minutos de atendimento. Fala, o que está acontecendo em casa? Ou no trabalho, enfim. Então, eu já tinha esse interesse, né? Tanto que até hoje algumas pessoas, às vezes, ali me acompanham em redes sociais, lembram. E é muito gostoso, né? É muito gostoso. Porque daí, essa também eram as pessoas que estavam naquela questão, como se fosse só uma amidalite. Ei, não é só uma amidalite, tem alguma coisa, né? E aí você vai tendo esse entendimento. Mas aí, enquanto trabalha, né, na vida pública, eu também fui fazendo a minha especialização, né? Fiz a nutrologia, né? Me especializei, encontrei grandes mestres no caminho, né? E realmente, assim, o meu novo start foi quando eu fiz a pós do Laí Ribeiro, que para mim foi, eu falo assim, que foi um divisor de águas, né? Então, assim, o Laír, ele traz uma visão muito mais ampla, né? Então, que não era só a ortomolecular, não era só a alimentação, não era só a modulação hormonal, coisa que eu já fazia, né? Então, ele me trouxe a visão de medicina ayurveda, me trouxe a visão de ozonioterapia, de medicina tradicional chinesa, da nova medicina germânica, da terapia neural. E eu, às vezes, eu me sinto, Daisy, tipo uma maestra, porque eu tenho vontade, tipo assim, sabe o cara, eu não domino todos os instrumentos, mas eu gosto do som de cada um, né? Então, eu sou uma curiosa, então, saio de um conhecimento, passo para outro, porque é uma ideia de olhar para a Daisy e falar, Daisy, vamos por aqui primeiro. Por aqui, é esse feeling de entender para onde a gente caminha primeiro, né? Entendendo que talvez você passe por todas as ferramentas, entendendo que talvez você não precise passar por todas essas ferramentas, mas que 2 ou 3 vão ser teu start, ou vai ser aquela que vai ser o gatilho para conduzir para a tua melhora. É claro que, assim, a gente não consegue, dependendo do que a gente sente, a gente não consegue grandes resultados numa consulta, né? Eu falo que, assim, querer que a gente dê o ano letivo em uma aula não dá. Não dá, é verdade. Mas existe todo um processo, caminhar, né, com você e tal. É um processo. Até porque o nosso corpo é dinâmico. Claro. A Mara de hoje não é a mesma de um ano atrás. Exatamente. E como essa é uma medicina preventiva, você tem que estar sempre fazendo essa prevenção. Exato. Né, o que a gente já conversou aqui outras vezes, né, sobre a importância do gerenciamento desse envelhecimento. Isso. É sobre isso, na verdade, né? Então, não é só eu ir no médico, sobretudo uma medicina preventiva, quando eu estiver sentindo algo. Isso. Mas é eu ir sempre para fazer esse gerenciamento. É muito legal. As pessoas já despertaram para isso. Para isso, né? E a gente tem uma grande
clientela realmente de pessoas comprometidas com a sua saúde, né? Com esse autocuidado. Então, elas não são extremamente restritas ou rigorosas, não, mas elas têm essa necessidade de uma harmonia, né? Entre a parte do corpo, da mente, do espírito, do social, do lazer, né? Entendendo que às vezes vai ter sim ali um sintoma ou outro, né? Que nem sempre talvez, o que é? Aí, de novo, volta para o que é saúde para você, né? Mas entendendo que saúde para ela não é não sentir nada, porque olha como é maravilhoso sentir, né? Mas entendendo que é conviver em harmonia, né? Porque se eu tenho ali um dedinho torto, tá tudo bem. Não, e você vê a importância Ele não pode me incomodar. Exatamente. Eu tenho que viver em harmonia. Com ele. Com ele. E você vê que a importância de você perguntar isso, porque essa é uma resposta muito individual para cada um. Saúde para mim é uma coisa, para você é outra, pro fulano é outra, pro João é outra, pra Maria é outra coisa. Mas quando a pessoa tá na sua frente e você quer entregar a saúde para ela, mas se você não sabe o que é saúde para ela, como é que você vai entregar? Você vai entregar o teu conceito, né? Aquilo que você acredita e não é isso que ela quer. Não. Né? E claro, Deise, assim, nessa caminhada, né, e por isso que eu falo que é um processo, né, é um processo, então, para você entender o que você está sentindo, né, e os possíveis fatores associados a esse sentir, que seja algo físico, emocional, mental, né, é um processo para cura, é um processo porque às vezes você se cura, né? Mas nesse dinamismo, o que acontece? Você quer não envelhecer. Esse não envelhecer, não como não ter uma idade cronológica, mas quantas pessoas você conhece hoje que são mais velhas cronologicamente, né? Do que biologicamente, né? Biologicamente fala, meu Deus, eu tenho mais vida hoje. É verdade. Mais saúde hoje do que quando eu tinha 20 anos, né? Então, é esse entendimento. E claro, dentro da minha história, eu tive aí, eu já tive na minha faculdade, né, depressão, né? Então, talvez isso me puxa muito a conectar com as emoções, né? Então, acontecem coisas na sua vida que você olha para elas. Então, o meu sintoma não era só um sintoma físico, porque eu tinha sintomas físicos também. Mas eu tinha especialmente mentais, emocionais, nada muito grave, né? Nunca tive ideação suicida, nem nada. E eu falo assim, apesar disso... Mas era uma dor que você tinha, né? Era uma dor. Eu falo isso porque o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito, né? Com certeza. Então, é aquela dor que você... Era aquela ferida que você curou, hoje ela é uma cicatriz. Isso. E essa cicatriz é ela que cura outras feridas. Exatamente. Né? Então, eu costumo dizer, pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. Ferem, exato. Né? E é sensacional, porque eu olho para a dor emocional, eu olho para a dor da alma e eu falo, mesmo eu nunca tendo algo muito grave, me livrei rápido de medicamentos, né? Tive outras situações que se eu não trabalhasse, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, seria muito fácil, né? Ir para um medicamento. Aí você olha, entende qual é o processo, o dinamismo da sua vida e você, aceita, quando né? Quando você viveu, a coisa é diferente. É diferente. E aí você fala, imagina aquela pessoa que tem num nível extremamente alto. Exato. Então, é um grau de empatia muito grande. É isso que eu ia dizer, uma empatia. Muito grande, né? E vice-versa, né? Porque a pessoa está diante de uma pessoa, né? O paciente que tem isso que você teve, ele está diante de uma pessoa que vai entender o que ele está sentindo. Porque quem nunca teve é muito difícil de entender isso. Porque entra muito, tá de mimimi. Mas a vida é ótima, maravilhosa, tá tudo certo, né? E a gente tem que ter empatia de que você, conscientemente, você não escolhe. Inconscientemente, você escolhe porque é aquilo que você precisa curar dentro de você. E aí, maravilhosamente, vem a sabedoria de Deus. Exatamente. E traz para que você ressignifique. É fantástico, né? É fantástico. Esse lado intuitivo, né? De você saber, tipo, qual ferramenta usar, eu atribuo ao Espírito Santo, né? Ele é o nosso professor interno e quando a gente tem essa conexão, é um dom espiritual que Deus nos deu, né? E é fantástico.
ser guiada por ele é E para isso a gente tem que estar bem também, né? Aí a gente se trabalha, a gente tem que estar muito coerente com a nossa vida, com as nossas escolhas, para ser como você disse. Para se né? deixar ser Pra guiado. se deixar ser guiado. Senão a gente entra no piloto automático. Ou acha que tudo é sobre os nossos braços e só sobre os nossos braços e fica muito limitado. Muito né? limitado. Eu Porque se eu transferir toda a responsabilidade da tua cura para mim, exato. eu não vou te curar. Agora, se a gente der aqui cada um os seus 50%, eu dando o meu melhor e você o teu melhor, ponto. Exatamente. Até como você falou, né? Como somos seres autocuráveis, né? O teu papel é justamente conduzir nesse sentido para que a pessoa encontre a cura. Exato. Nesse caminho. Fantástico, né? Eu sou suspeita. Para mim é maravilhoso. Doutora, foi maravilhoso. Acho que todos nós ganhamos muito, muito mesmo com isso. Eu quero te convidar para você vir outras vezes, outros temas, fica à vontade. E te agradecer profundamente. Muito obrigada, viu? Agradeço que Deus possa te abençoar nessa caminhada e que você possa alcançar muitas vidas. Que assim seja. Amém. Amém. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Foi uma honra para nós. É uma delícia que a gente fazer essa troca, com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Boa noite e até o próximo podcast. Seja ainda mais feliz.